Pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais uma aula de eletrônica analógica. Então vamos lá. Pessoal, na segunda-feira passada nós tivemos aí uma alteração no nosso calendário em virtude da antecipação do feriado de 9 de julho, né? Feriado estadual, dia da Revolução Constitucionalista. E por questão aí de quarentena, o governador resolveu juntar aí o feriado para que as pessoas ficassem em casa. Espero que tenha tido um bom efeito, que isso realmente tenha valido o transtorno para todo mundo. Mas nós estamos de volta aqui com a nossa aula de eletrônica analógica. Pessoal, hoje nós vamos falar agora sobre cálculo de resistores num circuito com LED, né? Então nós vimos lá resistores, vimos indutores, falamos de como é o comportamento dentro de um circuito eletrônico nas aulas anteriores, e na última aula nós estávamos falando um pouquinho sobre diodos. E um dos diodos mais famosos aí, né? Diodo, existe o componente que é utilizado nos circuitos eletrônicos, mas acho que o mais famoso, mais conhecido aí por todo mundo é o LED. Então eu resolvi fazer um vídeo agora mostrando o cálculo de resistores, porque de acordo com o resistor eu tenho que ter uma limitação da tensão de alimentação, né? Nós vimos na aula anterior que quando eu alimentei com uma tensão maior daquela que era admitida pelo LED, ele acabou queimando, estourando, né? E nas aulas práticas que eu costumo fazer com os alunos lá no laboratório de eletrônica, sempre acontece isso, sabe? O pessoal acaba utilizando o resistor lá e não calcula direito, ou não vê a questão de resistor adequado, e acaba tendo uma sobrecarga e acaba queimando o LED. Né? LED ele não é tão caro assim, né? Pode comprar lá direto da China, vem um pacote com um monte de LED lá baratinho. Só que também não é para você ficar queimando à toa, né? Então é legal você fazer o seu circuito equilibrado, bem dimensionado, para que ele tenha uma durabilidade boa e que ele tenha um custo bom, né? Você não vai fazer um LED que vai ter um resistor lá subdimensionado e ele vai trabalhar lá por pouco tempo, lá o tempo de vida dele não vai ser tão longo e ele vai acabar queimando aí com um prazo bem curto. Se ele não queimar na hora, depois de algum tempo de uso, né, dependendo da frequência do uso, o seu circuito vai acabar queimando. Então a ideia é que o LED seja uma fonte de utilização luminosa e que tem uma durabilidade bem grande, né? Então ele é econômico e bastante duradouro. Se a gente abrir aí uma lâmpada dessas encontradas no mercado, a gente vai ver um circuito lá bem complexo, né? Que vai transformar corrente alternada, né? A tensão que dá alimentação, para uma corrente contínua, reduzindo de 127 ou de 220 para a tensão de trabalho do circuito e ainda alimentando os LEDs lá. Então é interessante fazer isso aí bem dimensionado. Então a gente vai trabalhar um pouquinho desses conceitos hoje e ver como é que isso se processa. Vamos lá? Então tá lá. Então tá aí, ó, os nossos componentes que a gente vai utilizar hoje. Se a gente tivesse numa aula prática, a gente iria lá no laboratório e faria a montagem do circuito. Como nós não podemos fazer isso nesse momento, então a atividade que vocês vão ter é utilizando o Proteus. Eu vou mostrar como fazer isso no final da aula e fazer esse circuito e fazer um print da tela ou tirar uma foto e mandar para mim, tá? Então a tarefa de hoje vai ser essa. E vocês vão ter até sexta-feira para poder mandar isso aí, tá? Um circuitinho bem simples, fácil e dá para fazer isso aí rapidinho, tá bom? Então vamos lá, ó. Então eu tenho aqui os LEDs, né, de cores variadas, os resistores, né? Então só para a gente recordar, lembrar aí do que a gente está falando, né? E aí tem essa tabelinha aqui, ó. Pessoal, os LEDs aqui, ó, o vermelho, o amarelo e o laranja, eles têm uma faixa de trabalho aqui, ó, de tensão, que varia entre 1,8 e 2 volts, tá? Essas aqui são as faixas adequadas em que ele vai ter uma tensão, né, uma luminosidade legal, boa, né? E não vai danificar o seu circuito, ou seja, ele vai ter um tempo de vida útil bem interessante, bem legal. Isso varia também de fabricante para fabricante, tá? Então tem alguns fabricantes de LED que de repente tem uma qualidade um pouco melhor do que em outros, tá?
Infelizmente, o LED, se você não comprar ele no pacote, ele lá com 100 unidades, quando ele é vendido solto, ele não tem nada que grave nele qual é o fabricante, tá? Não tem como você saber. Então, o legal é você comprar de fontes conhecidas, né? Não de lugares ali que de repente não tem uma credibilidade, mas uma boa loja de eletrônico geralmente tem bons fornecedores, tá? Bom, a corrente de trabalho de todos eles aqui é em torno de 20 mA, e eu já vou adiantar agora que toda vez que a gente for fazer um cálculo, a gente vai converter essa unidade de 20 mA para ampere, tá? Então, na verdade, a gente vai trabalhar com 0,02 ampere, certo? Então, 0,02 ampere é a mesma coisa que 20 mA. Bom, alguém pode falar assim, mas eu alimentei um LED com 3 volts e ele acendeu e não queimou. De fato, vai acontecer isso mesmo. Você pode pegar um LED vermelho, alimentar ele com 3 volts, 4 volts e ele não vai queimar. Acontece que o tempo de vida útil vai ser menor, ou seja, se você contabilizar isso em horas dele aceso, né, dele emitindo luz, essa quantidade de horas vai diminuir ao longo do tempo. Tá? Então, se essa tensão for muito alta, ele pode queimar, ou se ele não queimar, o tempo de vida útil dele vai ser menor. Tá? Então, por isso que a gente calcula. Para o LED verde, varia aqui de 2 a 2,5, a corrente continua sendo de 20 mA. Para o LED azul, de 2,5 a 3 volts, e a mesma coisa para o LED branco. Pessoal, os LEDs de alto brilho, tá? Eles vão trabalhar em torno de 3 volts, tá? Não está aqui na tabela, tá? Mas aqui só pela distinção de cores. Mas os LEDs de alto brilho, você vai trabalhar aqui numa tensão de trabalho ótima aqui em torno de 3 volts. Tudo bem? Então vamos para o próximo aí. Então, como calcular qual é o resistor adequado? Então tem uma formulinha aqui que ela não é difícil de entender, tá? Que é o seguinte, o resistor adequado, esse R, está aqui, resistência em ohms do resistor adequado para o LED. Como é que se processa isso? Ele vai ser a tensão de alimentação em volts, menos, o sinalzinho ficou aqui na parte de baixo, na hora de digitar ele ficou embaixo, menos a tensão do LED. Tá? E aí vai depender uma coisa, é um LED só? É mais de um LED? Se for mais de um LED, essa ligação entre os LEDs é uma ligação em série ou é uma ligação em paralelo? Então, eu vou mostrar um exercício de cada exemplo para que vocês entendam o que vai ficar diferente aí, tá? E depois o I é a corrente ampere, tá? Então, essa daí é a nossa formulinha. Bem simples. Então, vamos lá, É um exercício bem simples e de fácil entendimento. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, basta entrar em contato comigo aí que eu dou uma força para vocês. Vamos lá. Então tá aí, Quais são as informações que eu preciso? Bom, primeiro eu vou pegar o meu circuito. Então o que eu tenho nesse circuito aí, Vamos analisar ele. Eu tenho um LED vermelho. Se é um LED vermelho, eu já sei que é um LED que vai trabalhar numa tensão entre 1,8 e 2 volts, tá? O resistor ali, que está no desenho, é o que eu quero saber, tá? E o que mais que eu tenho de fonte de alimentação? Eu tenho duas pilhas, né? Duas baterias de 1,5 volts ligadas em série, O polo positivo e aqui o polo negativo, Então, aí tem a ligação aqui, positivo com negativo. Então, nesse circuito, eu tenho 1,5 volts somando com mais 1,5 volts. Então, eu tenho nesse circuito de alimentação 3 volts. Então, tá lá, um LED vermelho de 2 volts e 20 mA. Duas pilhas de 1,5 volts ligadas em série. Então, totalizando 3 volts. Então, o resistor adequado será qual? Então, pegando a formulinha, eu vou pegar qual é a tensão de alimentação? 3 volts. Menos 2 volts, que é a tensão adequada para o LED. Dividido pela corrente. A corrente aqui eu peguei os 20 mA, transformei em ampere, né? Ou seja, eu andei 3 casas, então ficou 0,02. Fazendo a conta, ficou 1 dividido por 0,02.
e o resultado final ficou de 50 ohms. Aí eu coloquei um ponto de interrogação aí, por quê? Porque no comércio você não vai encontrar um resistor de 50 ohms. Você vai encontrar resistor de 10 ohms. Só que para você colocar o resistor de 10 ohms até ele ter 50, eu vou precisar de 5 resistores de 10 ohms ligados em série, ou seja, um ligado no outro. Ou seja, vai ficar um circuito grande, né? E o circuito eletrônico a gente quer cada vez diminuir mais, né? Tanto é que os circuitos que você de equipamentos eletrônicos hoje, se você abrir qualquer equipamento eletrônico na sua casa, você vai falar assim, não, fica até difícil de consertar, porque você vai pegar a ponta de um ferro de solda, ela já é 2 vezes maior que o seu componente, né? Tem componente que é bem minúsculo, que é montado somente através de robô. Então, hoje os circuitos estão cada vez mais de tamanho compacto. Então, eu não vou encontrar um circuito com 10 ohms para poder substituir esse de 50 que não tem no comércio. Mas existe um de 68 ohms. Então, o mais próximo que eu vou encontrar vai ser o de 68 ohms. Então, eu posso substituir ele ali, ele vai diminuir um pouquinho, mas não vai comprometer a questão da funcionabilidade do meu circuito. Então, vai atender dentro dos parâmetros aí que eu necessito. Tá bom? Então, esse aí é o primeiro exercício. Vou montar ele já? Então, tá aqui, ó. Eu já deixei o Proteus aqui já mais ou menos selecionado. Vou pegar aqui, ó. Pessoal, para quem ainda não viu o Proteus, tá? A gente vai encaminhando, a gente vai falando um pouquinho. Agora eu vou começar a interligar as atividades que a gente vai fazendo utilizando o Proteus, tá? Então, vocês vão se acostumando a trabalhar. A versão que eu tenho instalada no meu computador ela é um pouquinho diferente da versão que está lá no site do professor Ederson, mas não muda nada aqui com relação à área gráfica, tá? É só na hora de você abrir lá, você coloca lá um new, né? Novo project, e aí você vai abrir e vai ter essa área gráfica. A disposição dos recursos praticamente é a mesma, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou selecionar o meu modo de componentes aqui no P, no Pict from Libres, né? Vai ter a biblioteca aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, battery. Aqui, ó, vai aparecer as opções de baterias. Eu vou selecionar essa, ó. Posso dar 2 cliques com o botão esquerdo, ó, ele já seleciona aqui, ó. Eu não preciso sair dessa área. Volto ali de novo nas palavras-chave. Posso procurar aqui em categorias e agora eu vou querer o quê? Resistor. Então vou descendo aqui, ó. Achei resistores. Vou utilizar esse aqui, ó, que tem 0,6 watts de potência. E agora, ó, veja só, eu vou procurar nessa lista aquele que eu selecionei, que no caso é o de 68 ohms. Então, ó, ele está aqui, ó, tem um de 200, 2, 3, 4, 5 e aqui, ó, 68K, ó. Só que esse aqui, ó, 68 mil ohms. Então eu vou ter o de baixo, ó, 68R. Cuidado para não escolher errado aqui, ó. Esse aqui, ó, 680 ohms. Então eu vou escolher aqui, ó, 68R. Dou um duplo clique, já selecionou lá. O que mais que eu estou procurando? O LED, né? Então eu escrevo LED red. Então LED vermelho aqui, ó. Tá aqui o LED vermelho. Ok. Vamos ver, dar uma olhadinha aqui, ó. Vou ajeitar aqui. Então, ó, eu vou criar este circuito aqui, ó. Então tem o LED, o resistor e as baterias. Então vamos lá. Vou pegar a bateria, posicionar aqui, ó, simbologia de bateria. Ó, tá marcando 1,5. Daqui a pouco eu já vou modificar ela. O meu LED, que é o meu diodo, ó, né? E o resistor. Tá aqui, ó. Isto, 68. Aqui, ó, eu vou dar um clique com o botão esquerdo. Ele vai abrir e eu vou alterar aqui, ó, para 3 volts. Ok. Agora eu vou fazer as ligações aqui, ó. Polo positivo. Ligo aqui, ó, no polo positivo aqui, ó. Então ele está permitindo a passagem da tensão.
E agora eu vou ligar aqui, ó. Ligadinho certinho, agora eu vou pôr para simular. Acendeu o LED, ó. Tá? Então vou parar a simulação. E agora eu vou pegar aqui, ó, os meus instrumentos virtuais aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, um voltímetro DC, que é corrente contínua, né? E vou marcar aqui, ó, quanto que está chegando no LED, ó. Eu não tenho 3 volts aqui, ó. Quanto que esse resistor está segurando de tensão para poder atingir os meus 2 volts aqui, ó. Tem que estar um valor próximo de 2 volts. Então, eu vou apertar o play. Olha lá, ó, 2,23. Tá? Então, é a tensão adequada de trabalho. Então, aproximadamente tem uns 10% aí de tolerância para mais ou para menos, né? Em função do quê? Do próprio resistor. Lembra que quando vocês viram um resistor, tem resistor que tem tolerância de 10%, tem resistores que é 5%. Então, o circuito está dentro dessa variação aqui, ó. Então, 2,23 volts está dentro do esperado. Bom, vou aproveitar aqui, ó. Eu vou cortar essa linha, vou deletar aqui, ó. E vou pegar agora, ó, um amperímetro DC, ó. Quero saber qual é a corrente deste circuito aqui, ó. Aí eu vou pegar aqui, ó, ligar aqui, opa. Pegar aqui, vou fazer aqui em cima. Tirar isso aqui, vou colocar ali em cima. Cancela aqui. Meu mouse está bem chato, viu, pessoal? Tem um pouquinho de paciência comigo, porque esse mouse não está me ajudando. Vai ficar assim mesmo. Vamos ver quanto que está dando ali, ó. Vamos lá. Olha lá, a tensão continua a mesma, mas olha a amperagem, ó. 0,01 no circuito todo. Mas peraí, não está alguma coisa errada? Porque aqui, ó, está na escala de ampere. Então, eu vou modificar aqui, ó. Vou clicar em cima do meu amperímetro e vou modificar a escala aqui, ó, de ampere para miliampere. E agora eu vou ter um valor um pouco mais preciso. Então, play. Olha lá. Então, a corrente do meu circuito aqui, ó, é de 11,3 miliampere. Por quê? Lembra, no LED, a corrente adequada de trabalho era de 20 miliampere. Aqui está um pouquinho menor em função da corrente interna aqui da bateria, do resistor e do próprio LED. Então, o conjunto todo desse circuito deu uma corrente um pouco menor, mas a tensão está aqui, ó, tensão adequada de trabalho. Ótimo. Então, vamos para o segundo circuito. Está aqui, ó. Exercício 1 já foi feito. Agora, vamos para o exercício 2. Está lá. Exercício 2, as informações estão aqui no desenho. Então, agora, ó, eu tenho uma fonte, né, uma bateria de 9 volts, em que os LEDs estão ligados em série. Olha, eu tenho a parte negativa e o positivo aqui, ó. Depois o negativo ligado no positivo, ó. Um dando o bracinho para o outro, ó. Um dando a mãozinha para o outro aqui, ó. Tá? E o resistor aqui, ó. Tá? Então, vem aqui, ó, positivo, o resistor, polo positivo, negativo, do negativo, liga aqui. Pessoal, para quem está estranhando aqui, ó, essa plaquinha perfurada chama protoboard. Tá? Ela é uma plaquinha que é muito utilizada na eletrônica para a gente montar o circuito antes da gente levar para a placa, realmente para a gente fazer a soldagem dos componentes. Então a gente faz o circuito, testa aqui para ver se está tudo funcionando, se nenhum componente está queimado, se a tensão que você quer estar trabalhando está certa, e aí depois a gente faz a montagem na placa. Então, ó, como é que funciona aqui? Ó? Eu tenho uma trilha, tá? Então na vertical aqui, ó, eu alimentando esse ponto aqui, ó, eu estou alimentando todos esses pontos aqui, ó. Eles estão interligados. Tá? Então, cada coluna aqui, ó, ela é interligada somente entre ela. Ela não liga aqui, ó, na horizontal. Tem algumas placas de protoboard que ela tem uma trilha de alimentação, 2 trilhas, né?
2 trilhas na parte de baixo e 2 trilhas na parte de cima. Essa aqui, ó, que está nesse desenho, ela é ligada somente aqui, ó, por ela ser pequenininha, ela só é ligada só na coluna, ó. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 furos interligados, ó. Para quem estiver dando uma olhada, ó, eu tenho 1, 2, 3. Aí, ó, ele faz a ligação da perninha do resistor até a outra guia de coluna, ó. Veja que ele não está ligado direto aqui no pino do resistor, ó. Ele liga no furinho da coluna. E aí, ó, ele fica com toda essa parte alimentada. Então, a hora que eu conecto aqui, ó, ele vai pegar, passa aqui pelo LED, aí o retorno vem para cá, ó. Aí ele vem na outra coluna, tá? Na outra coluna, eu peguei um outro fio e fiz a ligação. Tá vendo? Então, essas 3 colunas aqui, ó, elas não têm alimentação nenhuma, ó, porque a alimentação está vindo aqui e daqui passa, pula, né, por cima delas aqui, ó, o fio leva até essa outra. E assim sucessivamente até a última, tudo bem? Então tá aí, ó. Bom, o que acontece agora? Ó? O LED vermelho, agora são 3 LEDs, cada um 2 volts, e ele está ligado em série, e a corrente de trabalho é de 20 mA. E a fonte é uma bateria de 9 volts. Pessoal, se eu estou ligando em série, o que está acontecendo? Eu estou somando as tensões de cada um. Então, na verdade, eu posso considerar que a tensão total aqui é de 6 volts, porque é 2 mais 2, 4, com mais 2, 6. Então, ó, tá aqui, ó. Qual vai ser o resistor adequado? Vai ser esse aqui, ó. O resistor adequado vai ser a tensão de alimentação, que eu já sei que é 9, menos a tensão do LED. Só que agora não é um LED só, é o circuito todo ali, que na verdade são 6 volts, né? Porque é 2 de cada um, se são 3, então vai dar 6 volts. E a corrente, que é de 20 mA. Então tá lá, ó, 9 menos 6, dividido por 0,02, já convertendo para ampere. Aí, ó, o resultado deu 3 e o resultado final deu 150 ohms. Pessoal, 150 ohms você encontra no mercado um resistor desse. Então, esse é o resistor que você vai utilizar lá no seu circuito. Vamos voltar lá no Proteus e montar ele? Então, tá aqui, ó. Eu vou cortar essa fiação aqui, ó. Já vou aproveitar o circuito que está ali, ó. Vou deixar o amperímetro e o voltímetro ali. Eu só vou posicionar melhor agora, porque agora a gente vai colocar mais LEDs. Então, eu vou reorganizar aqui a bagunça. É bem legal que a gente vai montando o circuito e vai deixando as coisas bem organizadas, porque senão, quando você for trabalhar com circuitos maiores, fica tão cheio de coisa. Então, agora eu vou deixar eles aqui, ó, vou virar para cá. Vou pôr aqui em série, aqui, cancela isso aí. Deixa eu voltar aqui, pegar mais um LED. Aqui mais outro LED. Vou virar para cá. Então, vamos fazer a ligação aqui, ó, no resistor agora. Eu vou alterar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 150. Poderia entrar lá na biblioteca e pegar outro, mas como já está aqui, não vou perder tempo, vamos só alterar ali. Vou deixar o amperímetro ligado aqui. E agora eu preciso alterar aqui a minha fonte, né? Que agora é de 9 volts. Ok? Bom, vamos aproveitar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou puxar esse voltímetro aqui, ó. E vou fazer uma ligação em paralelo dele aqui, ó. Para saber quanto que tá nos LEDs aqui, ó. Quanto que é a tensão total do LED.
Vamos apertar o play lá. Todos eles acenderam. E agora, ó, a minha corrente do circuito está de 15,1, né? Sendo que o ideal máximo aí que eu posso utilizar é em torno de 20, né? Miliampere. Então tá ótimo. Está dentro do esperado. O resistor reduziu bastante. E aqui eu tenho os 6 volts aqui em cima dos LEDs, tá? Então também, se eu quisesse, podia até aumentar um pouquinho esse resistor aqui, ó. Mas está dentro de uma faixa legal de trabalho. Então está funcionando, ó. E a bateria, 9 volts. Veja que o circuito é bem simples, viu, pessoal? Eu estou colocando isso aqui para vocês treinarem mesmo, para poder trabalhar e se familiarizar aí com o Proteus, tá? Isso aqui é um software meio chatinho, mas ele é legal porque ele tem bastante recurso, tá? A gente consegue simular placas aí. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um tombo nesse primeiro, ó, de 180 graus, ó, e vou colocar ele, ó, alimentado indiretamente, ó, ou reversamente, né, que a gente pode falar também. Vamos ver o que acontece. Olha lá, ó. Os dois aqui eu mantive e esse aqui tá invertido. Dá um play aqui. Olha lá. Atenção aqui, ó. Olha a corrente aqui, ó. O que aconteceu com a corrente? Mesmo ele invertido, como a tensão aqui é maior, né? Que chega em cima dele, ó. Tá chegando 8 volts. Ele ainda, ó. Ele não consegue reter tudo. Ainda fica um pequeno sinalzinho. Ele praticamente quase apagado aqui, ó. Tá vendo? Mas é porque ele não está conseguindo segurar toda a carga. Se manter ele aqui por muito tempo, ele vai acabar queimando. Tá bom? Então vamos lá para o próximo aqui, ó. Então exercício 2. Agora vamos para o exercício 3. Tá aqui, ó. Agora eu tenho o exercício 3. Opa, sumiu. Voltou. Em que eu tenho as informações e o desenho do meu circuito. Olha só. Eu tenho agora, ó, 3 LEDs também, só que agora de cores diferentes. E eu tenho 9 volts. É a minha fonte de alimentação. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho que fazer a distinção aqui do meu circuito. Então, vamos lá. Ó. LED vermelho, 2 volts. Faltou eu colocar aqui, pessoal, o LED verde. O LED verde é de 2,5 volts. Tá? Faltou eu colocar a continha aqui, ó. Então, eu vou ter que calcular aqui, ó, para cada um dos LEDs, os valores correspondentes, tá? Então, acabou ficando aqui, ó, faltou só o LED vermelho aqui, ó. Então, eu vou calcular o LED vermelho. Qual é o resistor adequado para ele? 9, que é a bateria, menos 2 volts, dividido pela corrente, que vai dar um total de 325 ohms. Só que, no comércio, eu não vou achar de 325, vou achar de 330. Tá? Então, eu vou escolher aqui um de 330. Então, esse aqui, ó, é uma ligação em paralelo, tá? Em que eu vou alimentar o LED. Depois, eu vou ter um LED verde. O LED verde, ele é de 2,5 volts. Então, eu vou fazer a alimentação 9 volts menos 2,5, né? Dividido pela corrente, que é de 0,02 mA. E aí vocês vão calcular para mim qual é esse resistor aqui, ó. E depois para o LED azul também, tá? O LED azul, quanto que é a faixa ideal de trabalho dele aqui, ó? Vamos colocar ele aqui com 3 volts, né? Que é o máximo que ele vai trabalhar. Então, eu faço essa mesma conta aqui e calculo qual é o resistor, tá? Então, a atividade que vocês vão fazer para entregar até na sexta-feira, quem não puder usar o Proteus, monta o circuito numa folha de papel, faz o desenho utilizando a simbologia e faz os cálculos também. Quem for utilizar o Proteus, faz o desenho, opa, deixa eu diminuir aqui, faz o circuito, monta o circuito, pode dar um print da tela ou pode tirar uma foto e mandar pela plataforma. Tá bom? Então, essa vai ser a atividade. Tá certo? Então, pessoal, obrigado aí. Qualquer coisa, só entrar em contato e eu vou dar uma força aí, vou dando um apoio para vocês. Valeu? Um grande abraço aí e até a próxima aula.